magnífico reitor da Universidade de Lisboa, Sr. Presidente da Conselho Federal, Senhoras e Srs. Professores, Senhoras e Srs. Funcionários, Sr. Presidente da Associação dos Alunos, ilustres convidados, caros colegas, amigos, estudantes. O centenário da Universidade de Lisboa é para nós, estudantes, um momento de reflexão acerca do legado histórico sobre os nossos alunos secundários. Para além de constituir um polo de investigação e formação de notáveis académicos, dotados de enorme profundidade científica, a nossa Universidade é, desde 1911, o genuíno berço de várias gerações, cuja intervenção cívica transformou de forma irreversível a sociedade que as rodeava. Foi na nossa cidade universitária, em 1962, que os estudantes fizeram o primeiro pilar do Estado Novo, desafiando um regime que não os deixava comemorar livremente o Dia dos Estudantes. 10 anos mais tarde, foi igualmente na nossa universidade que o movimento estudantil não cedeu perante várias cargas policiais, erguendo a sua resistência a partir da cantina, numa altura em que a FIDE tentava impedir o normal funcionamento das reuniões plenárias de alunos. Mais tarde, estes mesmos estudantes viram um colega seu, Eduardo Santos, ser assassinado às mãos da polícia política. No entanto, nem isso os moveu de continuarem a lutar pelo seu objetivo, que nesse tempo passava por alcançar a mais nova das conquistas, a liberdade. Com a chegada da democracia, estas gerações que resistiam dentro da sua universidade passaram a ser uma importante massa crítica que ajudou a moldar um regime edificado na sequência do 25 de Abril. Desta forma, tiveram a oportunidade de materializar em lei e em medidas políticas muitos dos princípios que defenderam enquanto jovens universitários. No entanto, os estudantes que sucederam nesta casa, nesta nossa universidade, e que constituíram as gerações seguintes, nunca abdicaram do seu poder de intervenção. Nunca deixaram de fazer ouvir bem alto a sua voz para comunicar aquilo que pensavam não estar bem na academia. Por isso, os anos 80 e 90 ficaram marcados pelas lutas a favor da democratização do ensino superior e contra a implementação das propinas. Já mais tarde, o movimento estudantil foi firme nas suas posições relativamente a temas como o financiamento do ensino superior e o regime jurídico das instituições de ensino superior, nunca deixando de refletir sobre os prós e os contras da implementação do processo de Bolonha. Esta rica história centenária que todos nós conhecemos e que aqui retrata em meia dúzia de momentos, teve como protagonistas pessoas muito diferentes. Pessoas com diferentes ideologias, com diferentes objetivos e com uma personalidade moldada pelas circunstâncias do tempo em que viveram. No entanto, há pelo menos um fator que passa toda esta narrativa e que interliga todos estes elos geracionais: a ousadia. Todos eles foram portadores do atrevimento suficiente para mostrar, de forma descomplexada, aquilo em que verdadeiramente acreditavam, sem pôr a hipótese de esperar passivamente que fosse encontrar a panaceia de todos os seus problemas. Muitas vezes, tiveram do seu lado a restante comunidade académica, também afetada pelas mesmas questões. Quando assim não foi, tal não constitui motivo suficiente para baixar os braços. Stéphane Hessel, numa obra recentemente publicada, afirma que a pior das atitudes é a indiferença. Pois a época em que vivemos pede que a Universidade, composta pelos seus docentes, pelos seus funcionários e pelos seus estudantes, não seja indiferente à realidade que a rodeia. Pela preparação científica dos seus membros, pelo saber proporcionado pelo debate do conhecimento, pela enorme responsabilidade social que somos portadores e pelo legado histórico em causa, a comunidade académica não pode ser um mero peão no tabuleiro dos xadrez dos interesses políticos. É por isso que nos indignamos quando vemos que a política de ensino superior é cada vez mais um mero vetor de uma política mais vasta, ditada por um monstro chamado equilíbrio financeiro. É por isso que nos indignamos quando dizem que as nossas ideias são utópicas e impraticáveis e que nada deve mudar, em nome de um monstro chamado estabilidade política. São estes os monstros que legitimam que sejam cativados pelo Ministério das Finanças 20% das propinas que pagamos para sustentar a Universidade, quando estas deveriam ser investidas na melhoria da qualidade do ensino. São estes os monstros que fundamentam colegas nossos cujos rendimentos familiares não são suficientes para suportar a sua frequência de ensino superior, vejam as suas bolsas brutalmente reduzidas, ou sejam mesmo excluídos do sistema. Apesar de sermos jovens, já não temos idade para termos medo de monstros. Principalmente quando esses monstros nos são apresentados como conceitos indeterminados, independentes de quaisquer valores éticos, que servem para justificar decisões pouco justificáveis e ainda menos justas. Cabe-nos a nós, enquanto Universidade, e especificamente enquanto estudantes universitários, compreender as deficiências graves desta sociedade excessivamente partidarizada, mas pouco política na saudável acessão dos termos. Pouco política, porque tem hoje pouco de democracia participativa e ainda menos democracia
direito. E também pouco política, porque os integrantes do grupo cada vez mais restritos, composto por pessoas que muitas vezes nem sequer estão eleitas para órgãos de soberania, dominam a vida de uma enorme massa populacional que, compreensivelmente, começa a perder a paciência. A independência e o conhecimento científico que caracterizam as universidades e os seus agentes deverão ser preponderantes, nos dias de hoje, neste repensar da sociedade. Não há fonte de criatividade e de desprendimento que seja mais capaz de enfrentar desafios difíceis do que a comunidade académica. A nós, estudantes, cabe-nos pensar pela nossa própria cabeça e não repetir os vícios que hoje vemos instalados. O historiador inglês Tony Judt escreveu em tempos que a discordância e a dissidência foram desde sempre marcas de caráter associadas aos jovens, pois a história da nossa universidade se descreve e, com a ajuda do seu legado, poderemos também ser irreverentes, dissidentes e discordantes. Obrigado.